Fala galera, beleza? Meu nome é Pedro, esse é o Learn Português e no vídeo de hoje eu vou contar para vocês como eu aprendi um idioma estrangeiro por imersão completa. E bora lá! Primeiramente, este vídeo é em português, então, se você quiser, pode ativar as legendas aqui embaixo e ler em inglês. Primeiramente, o que é imersão? Há dois tipos de imersão, na verdade. A imersão parcial e a imersão completa. E qual é a diferença? Na imersão parcial, a gente pode fazer coisas como mudar o idioma do telefone, ou escutar músicas, ouvir filmes naquele idioma. Por exemplo, se eu quero aprender inglês, eu vou mudar o idioma, vou ouvir músicas americanas ou britânicas, vou ver filmes de Hollywood ou filmes britânicos, enfim, filmes em inglês. Tem também a imersão completa, que significa se mudar para aquele país. No meu caso, eu moro em Istambul, na Turquia, então aprendi o turco, que é o idioma falado aqui, por imersão completa. E no vídeo de hoje eu vou contar um pouco da minha história e vou dar algumas dicas para vocês se quiserem a mesma coisa. Primeiro de tudo, eu tenho que dizer que aprender um idioma por imersão para um iniciante é devastador, é muito difícil. Para mim, por exemplo, os primeiros meses foram muito difíceis. Antes de vir para cá, eu não estudei nada, o que foi um erro da minha parte. Eu deveria ter estudado, mas vocês sabem, aluno preguiçoso. E eu também pensei que o inglês seria suficiente, porque morando em Istambul, as pessoas falam inglês, certo? Errado. Mas, na verdade, eu não morei logo no começo em Istambul, mas sim em uma cidade pequena que fica perto daqui. E eu morei lá por 1 ano até vir, finalmente, para Istambul. Para ser sincero, eu nunca me senti como um alienígena, como uma pessoa estranha nesse país. E eu acho que é muito por causa das pessoas, porque os turcos são muito hospitaleiros e muito amigáveis, assim como nós no Brasil. Por outro lado, eu trabalhava como professor de inglês, então, durante o dia, praticamente das 9 da manhã às 9 da noite, eu falava apenas inglês com meus amigos, meus alunos, os colegas de trabalho, etc. E sempre depois do trabalho, a gente ia para um café que ficava perto do escritório e lá eu tive os primeiros contatos reais com o idioma turco, porque os meus alunos me ensinaram algumas palavras básicas, como obrigado, sim, não, por favor, etc. Durante o primeiro ano, eu aprendi apenas palavras, mas não sabia como formar uma frase com elas. E isso foi totalmente minha culpa, porque eu cometi um erro muito grande no começo. Eu deveria ter comprado livros ou até mesmo ter feito aulas particulares, mas não fiz. E isso deixou o meu processo mais lento. Todo o turco que eu aprendi foi apenas me comunicando, falando com as pessoas, que é eficiente, mas é bem mais devagar. Se eu tivesse um livro, teria sido muito mais rápido. Fora os cafés,
sempre que eu ia para algum lugar sozinho, por exemplo, um supermercado ou uma farmácia, aquilo era uma experiência terrível para mim, porque eu tinha que falar turco e não sabia. Então, eu usava o pouco turco quebrado que eu tinha para tentar me comunicar. E funcionava às vezes nem tanto, mas no fim das contas, eu acabei sobrevivendo. Eu tenho que dizer também que a curva de aprendizado é muito íngreme, o que significa que no começo é muito difícil de aprender, mas depois de certo ponto torna-se bem mais fácil, porque você começa a perceber padrões e palavras e tempos verbais, etc. E você começa a conectar no seu cérebro. Essa massa que a gente tem na cabeça tem que sempre ser treinada. E é isso que eu sempre falo para os meus alunos. Vocês têm que treinar o cérebro para pensar naquele idioma. Se você quer aprender português, comece a pensar em português. Treine o seu cérebro para isso. E depois do primeiro ano, eu vim para Istambul e decidi que realmente queria aprender o turco, porque inicialmente eu moraria aqui por apenas um ano, então não tentei aprender o idioma, mas depois descobri que ia ficar mais tempo aqui e acabei tomando gosto pelo turco. Então, logo quando vim para Istambul, dei sorte, porque conheci minha atual noiva e ela me ensinou muito do turco que eu sei hoje. Me ensinou frases, tempos verbais, como conectar. E no meu caso, o turco é um idioma muito difícil de aprender para nós brasileiros, porque a estrutura é completamente diferente. Teve mais um degrau de dificuldade para mim. Do inglês para o português não é tão difícil como foi do português para o turco. E, como eu falei antes, a minha experiência com o idioma foi apenas falando. Então, dessa vez, eu me forcei a falar mais turco. Então, tentei ir mais vezes a restaurantes ou supermercados para falar com pessoas. E assim, desenvolvi pouco a pouco o meu idioma. Claro que, às vezes, a minha noiva estava perto e me ajudava com a comunicação. Na verdade, muitas vezes. A maioria das vezes. Mas agora, depois de 2 anos, na verdade, mais de 2 anos em Istambul, eu posso dizer que, finalmente, eu aprendi turco em um nível intermediário, que é o suficiente para mim. Eu não preciso aprender o idioma em nível acadêmico ou em nível empresarial, apenas para a comunicação do dia a dia, para ter uma vida social, fazer amigos, etc. Agora que eu contei um pouco da minha história, vamos para as dicas. Vou falar para vocês 5 coisas que eu usei, ou deveria ter usado, para aprender o idioma mais rapidamente. A primeira coisa, não tenha medo de falar. É claro, se você sabe o idioma em um nível básico, apenas palavras, é muito mais difícil de se comunicar, com certeza. Mas eu pensei, com meu turco quebrado, que ninguém me entenderia, mas, para minha surpresa, muitas pessoas entendem
Isso acontece porque o cérebro de uma pessoa é programado para preencher as lacunas que ficaram. Então, nas minhas frases quebradas, eles usaram o cérebro para preencher e formar uma frase. E claro, os turcos são muito amigáveis, como eu falei. Então, eles sempre tentam me ajudar. Número 2. Preste atenção aos padrões. Claro, se você quer aprender um idioma, não basta apenas ouvir, não basta apenas morar naquele país. Você tem que estar atento, tem que ouvir e pensar criticamente no que foi dito. Assim, você vai desenvolver muito mais rapidamente, porque vendo os padrões, você sabe onde, como e por que aquilo é usado, geralmente. Um exemplo que eu posso dar sobre o turco, e para mim foi muito difícil no começo, eles aqui não têm um verbo para estudar. Na verdade, o que eles falam é trabalhar uma aula. Isso foi estranho para mim, mas agora eu já sei. Dica número 3. Tente diferentes palavras em diferentes contextos. É claro, se você vê aquele verbo, especialmente com verbos, sendo usados em um contexto, você aprende como usá-los lá. Mas se você tentar usar esse mesmo verbo em outro contexto, as pessoas vão dizer se aquilo funciona ou não, sendo com palavras ou apenas com uma expressão facial como essa. Por exemplo, número 4. E essa é muito boa para treinar o seu cérebro. Use a técnica de eco. O que é isso? Quando você ouve uma conversa entre dois falantes nativos, você percebe os padrões, como eu falei na dica número 2. E, além de perceber, você pode repetir os padrões. Esse é o eco. E isso treina o seu cérebro para responder mais rapidamente àquela situação. Então, se o seu cérebro é treinado para responder de nada, cada vez que te perguntam obrigado, aquilo facilita a comunicação e deixa o processo mais rápido. A dica número 5, finalmente, foi o que eu não fiz. Quando você chegar ao país, compre um livro ou, se preferir, faça aulas particulares, porque isso vai diminuir muito o tempo que você demora para aprender, especialmente o básico. Porque do básico dá para construir alguma coisa, mas do zero é muito difícil de construir. Façam o que eu digo, não façam o que eu faço. Compre um livro. É isso aí, galera. Se você é novo no canal, não esqueça de se inscrever, deixar um like e um comentário me dizendo o que você achou. E lembrando que essa semana eu vou postar vídeos todos os dias. Então, fique atento para os próximos. É isso, então até o próximo vídeo, galera. E tchau! Fui!